Boa noite, Boa noite, Kelly. tudo bem? Tudo sim com você. Uma fórmula completa com 26 Também. Só vitaminas um e minutinho. minerais. Vou pular esse anúncio aqui. Boa noite, Kelly. Bom, vamos lá, né? Boa noite. Esperando o pessoal acabar de entrar aqui. A gente dá uns recadinhos. Vou esperar só mais um minutinho para o pessoal acabar de entrar aqui. Vocês viram, né? Tá acabando o módulo, né? Esse deve Passou rapidão, Kelly. estar. Não passa, não voa. Nossa, parece que semana passada a gente tinha acabado de entrar no curso. Exatamente, eles já estão finalizando um de 4. Agora vocês vão para 2 de 4. Então, a nossa aula, né, vai até o dia 6, que é o último dia de aula. E aí, eu vi que está faltando alguns alunos postarem a prova, viu, gente? A prova era até hoje para postar. Então, quem não postou, posta essa prova aí. Eu já coloquei a nota de um trabalho. Na Oi, verdade, Kelly, boa noite. boa noite. Me desculpa eu ter entrado agora, eu tive um problema aqui. Não, eu entrei agora também. Ah, então ótimo, então. Tá, hoje eu estou atrasado. Então, gente, eu estava falando aqui das notas, que o módulo está acabando, né? Então, eu corrigi aí hoje. Um trabalho, ele valia 5 pontos. Só que eu contei o ponto errado. Na verdade, está lá 5 pontos, mas ele vale 10 pontos. Então, eu nem lancei na plataforma X essas notas. Eu já lancei direto lá no WebGIS, tá? Então, já coloquei lá, né? Uma Aquela nota nota lá, então, é sem a prova, né? Sem o resultado dessa prova. sem o resultado dessa prova. Ah, tá. Porque eu já postei, eu achei que você já tinha corrigido de algumas pessoas. Eu achei que também você já tinha corrigido a prova. Não, é porque eu dei uma outra, né, atividade, tem mais tempo. Ô, Kelly, boa noite. Eu cheguei aqui agora. Aquela nota lá na plataforma é tudo já? Estou explicando. Ah, tá. Não, é um trabalho valendo 10 que vocês fizeram. Na verdade, lá na plataforma está valendo 5, né? Só que ele vale 10. E 15 pontos do seminário que vocês apresentaram, tá? Ainda tem essa prova, que eu não corrigi ainda, valendo 10 pontos. Ainda tem mais um trabalho final que nós vamos fazer, ainda valendo 15 pontos. Então, tem mais 25 pontos. 25, não, temos mais 15 pontos para distribuir, né? Porque 10 pontos já está aí na aula, já está nessa prova aí, né? Porque hoje, Tá. hoje eu vou falar um pouquinho, a gente vai começar uma matéria nova de tanatologia, e aí depois, que é a nossa última matéria, antes do primeiro módulo, e aí, antes de encerrar, a gente faz uma atividade valendo 15 pontos sobre essa matéria. Então, tem 10 pontos, 15
25 com mais 10, 35 pontos, tá? Vai ficar faltando só 15 pontos. Só que lá na WebGIS, tá sem essa nota da prova agora. Então, na WebGIS ainda está faltando 25 pontos, só tem 75 pontos distribuídos, tá? A grande maioria de vocês estão com nota comigo, tá? Acho que são 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano, que ainda não conseguiu a nota mínima, tá? A nota mínima é 60. Então, quem tiver atingido 60 pontos, ok, já passou comigo. Quem não tiver atingido 60 pontos ainda, né, tem 10 pontos dessa prova, mais 15 pontos de um outro trabalho. Tem que tentar conseguir aí, tá? Se não conseguir, aí a gente faz a recuperação, tá bom? Mas eu acredito que vocês vai conseguir sim, porque tá tranquilo. Quem tiver faltando alguma atividade, alguma coisa assim, porque algumas pessoas não postaram atividade também, se quiser estar me mandando no WhatsApp, me mandar atividade, pode me mandar também, tá? Até semana que vem, quando a gente vai fechando. Eu já estou fechando o módulo de vocês também. Então, vai me mandando isso aí o mais rápido possível, porque senão, passado o dia 6, por exemplo, aí fica de recuperação. Aí não tem como eu avaliar depois. Professora, dia 7, dia 8, me enviar. Não, caiu o módulo, fecha dia 6. Aí não tem como eu depois ficar lançando aqui no sistema, porque aí só se vocês pedirem lá no CERP para abrir lá um chamado, para mudar a data, aí eles vão pôr de recuperação, porque é mais fácil. Então, quem tiver com algum trabalho pendente, alguma coisa assim, pode mandar no meu WhatsApp aí, tá? No máximo até semana que vem. Porque na outra semana eu já estou fechando o módulo de vocês. Algumas pessoas não postaram trabalho de seminário, algumas pessoas postaram um slide do seminário, eu falei 200.000 vezes, pelo amor de Deus, não posto slide, é o trabalho parte escrito. Aí posto o slide. Aí eu estou tirando ponto. Aí na hora que começa a tirar o ponto, começa a aparecer, né? Que aí está tirando ponto. Então, também, fiquem espertos na hora que vocês vão postar as coisas também, o que vocês estão postando, tá, gente? Porque isso aí é responsabilidade do aluno. Eu, como professora, só vou corrigir o que está lá. Ah, aconteceu um imprevisto? Então, fala. Né? Porque eu não sei. Eu vejo que está aqui postado para mim, tá? Ah, postei errado. Beleza, acontece, né? Então, avisa. Mas isso é responsabilidade do aluno. Imagina se eu tenho que ficar indo atrás de todo mundo aí que está postando trem errado, né? Não tem jeito. Então, vocês olhem isso aí também, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre tanatologia, né? Que eu falei com vocês que é a nossa última matéria até essa semana e semana que vem. A gente vai falar um pouquinho dela, um pouquinho dos estágios, tá? A tanatologia é o estudo, né? Da morte, do morrer. Então, se a gente sabe aí que a gente está num ambiente aí, né? De hospital, de cuidado, né? A gente tem ali a turma que está nascendo, mas a gente também tem aqueles que estão nos deixando, né? Seja por qualquer motivo, por morte natural, que seja por um acidente, né? Então, a gente também tem que conseguir também amparar, né? A gente tem que conseguir não, né? Porque nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que estar preparado, né? Então, preparando aí para amparar também essas famílias, né? Porque a gente falou o tempo inteiro aqui tudo na questão da saúde mental, de como que é o cuidado, a questão do acolhimento, né? Não vai ser muito diferente na hora da morte também não, tá? A gente viu, né, um exemplo até do Antônio aqui com o Daniel, né, lá do episódio lá da casa da avó dele. Então, assim, o tempo inteiro a gente tem que estar preparado para essa questão do cuidado, tá? Eu acho que o Guilherme também falou, né, alguma coisa do idoso que ele cuidava também, né, dessa questão. Então, a gente também tem que preparar para esse momento, tá? Que até hoje eu fico pensando na minha avó ainda. Ah, não, mas isso aí não é algo que talvez a gente esqueça tão rápido, não, tá? Aí o processo, a gente vai ver que o processo de luto, Daniel, ele é complicado, né? A gente vai ver também que os 5 estágios do luto, né?
E aí vai variar de pessoa por pessoa, né? A questão do sofrimento, ela vai ser muito individual, né? A questão da lembrança, a questão de como eu lido com isso, né? Porque tem gente que chora muito, tem gente que não chora nada. Aí isso vai ser assim, vai depender muito de cada pessoa, tá? Mas enquanto profissionais, a gente tem que saber acolher. Foi aquilo que o Antônio fez lá aquele dia na casa de sua avó, né? Então, assim, independente do que estiver acontecendo, quando acontece e a família da gente, é muito difícil a gente ser um profissional e separar isso. Aí é quase impossível, né, gente? Porque aí está afetando a gente. Mas quando é o outro, né, a gente tem que ter esse olhar de compaixão e conseguir amparar, tá? Mas é muito tranquilo de falar isso na teoria, mas eu sei que na prática é um pouco mais complicado vivenciar isso. Por isso que tem gente que consegue vivenciar de uma forma, vai conseguir vivenciar de melhor forma, né, do que o outro. Mas isso não quer dizer, né, que aí é o limite de cada um, né? E aí a gente também tem que respeitar isso, tá? Kelly, Oi. Simone pediu para falar que ela vai atrasar um pouquinho, que ela teve consulta, viu? Uhum. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só achar uma melhor posição para esse quadrinho aqui. Eu não gosto de ligar a tela inteira, que aí eu não apareço, fica ruim. Não vou deixando assim. Então, eu vou explicar um pouquinho, né? Da tanatologia, né? Que é o estudo aí da morte e do morrer, tá? Então, o que significa a palavra, né? Tanatologia, então, provém de Thanos, de Thanatos, quer dizer, né? Que significa morte, e Logos, que significa estudo, tá? Ou seja, né? O estudo da morte e do morrer, especialmente em seus aspectos psicológicos e sociais. Assim, a tanatologia é a ciência da vida e da morte, que visa entender o processo do morrer e do luto. Eu vou deixar assim. Me põe aqui no canto. Tanatologia, então, né, significa, né, o estudo da morte, e é uma ciência, tá, gente? Então, tanatologia é uma ciência que se consolidou com o intuito de humanizar as relações no momento da morte. O enfermeiro, né, o técnico, assiste ao ser humano em todas as fases da vida, e desse modo pode ter elementos para lidar com pacientes terminais. E, simultaneamente, né, humanizar o atendimento aos que estão sofrendo perdas graves, podendo contribuir dessa forma na melhor qualificação dos profissionais que se interessam pelos cuidados paliativos, procedimentos que visam atenuar, né, que é minimizar ali, a dor e o sofrimento e aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, diante de um quadro ou de uma doença terminal. Né? Que igual a gente viu, né, gente, no código de ética também, a gente não pode falar mentira para o paciente, né? Se você sabe que tem um paciente ali que ele está em fase terminal, né, você não pode falar, não, ó, você vai sair dessa, já já você está na sua casa, não pode alimentar isso, porque de alguma forma o paciente também sabe dessa condição. Pelo menos a maioria sabe, né? Que tem alguns que, se ele não tiver consciente, alguma coisa assim, talvez ele não vai ter essa noção. Mas a maioria dos pacientes, eles sabem que eles estão em fase terminal, né? E aí, e não é falar que não, daqui a pouco você morre, também não é assim, né? Mas trazer esse conforto mesmo, né? Trazer essa família para mais perto, tentar relembrar aí memórias, né, da vida do paciente. Eu até tentei procurar hoje a aula lá do hospital, que eu falei para vocês uma vez, né, que geralmente os pacientes em fases terminais ficam nessa aula, no hospital lá em São Paulo, onde eu fiz estágio. Ele é todo... nossa, é um lugar muito tranquilo, muito... a gente sente uma paz muito grande, sabe? Tem umas nuvenzinhas assim no teto, é um pouco colorido, sabe?
é um ambiente que transmite paz, assim, para a gente, aquele lugar. E apesar de ser um ambiente muito sofrido, porque é onde as pessoas vão acabar morrendo mesmo, né? O final da vida. Mas, então, por mais que a pessoa, gente, o paciente, ele sabe dessa condição dele de final de vida, vocês podem acreditar, ainda assim, eles querem essa qualidade no final da vida também, né? Então, assim, por mais que eu sei que eu sou um paciente, eu estou em uma fase terminal, eu quero morrer da melhor qualidade possível. E isso a gente tem que garantir para eles, né? É do direito deles, é do direito deles não, né? De todos nós, né? É do direito de todos nós essa qualidade de vida, de qualidade de morte também, né? A gente tem qualidade de vida, a gente tem que também ter qualidade de morte. Então, se puder colocar uma música tranquila, coloca. Se puder falar palavras bonitas, fala. Se puder ler texto que é bacana e que eleva uma pessoa, fala, né? Tipo assim, elogiar a pessoa, né? Mas nunca falar mentira, né? E a gente sempre tentar ficar ali naquele meio termo, né? De ajudar, mas com muita consciência disso, tá? Hoje, né, a tanatologia, né, estuda as representações da morte no psiquismo humano, tá? Que envolve as reações ao luto, a rotina e as perdas diárias, isto é, as pequenas mortes, para que, enfim, o homem entenda o que é o chamado, né, de a perda maior. Essa ciência é considerada tão antiga quanto a própria humanidade, pois o homem, destacando-se os filósofos antigos, né, sempre buscou desvendar os mistérios que envolvem o antes e o depois da sua existência. As pessoas morrem mais nos hospitais do que em casa, e nenhum outro profissional da saúde convive tão de perto e tão frequentemente com a morte do que um enfermeiro e um técnico, pois é ele quem passa a maior parte do tempo com o indivíduo hospitalizado, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Restou só os profissionais de saúde lá no hospital com os pacientes, né? A família não pode estar lá. Eu lembro que minha mãe está ficando muito ansiosa com esse negócio de, né, com tudo que está acontecendo com a pandemia, eu até indiquei ela uma psicóloga para começar a fazer tratamento, porque ela está ficando muito mal. E aí, ela estava me contando de lá no atendimento que uma das queixas dela era em relação à minha irmã, que mora fora, né? Ela falou assim, mas e se minha filha pegar coronavírus lá, como que eu vou fazer? Né? Falou com a psicóloga. Aí a psicóloga falou para ela, olha, lá e aqui você não vai poder fazer nada, né? Porque não está ninguém no hospital. Então, assim, a mãe tem essa coisa, né? Não, eu quero aqui, meu filho fica doente, eu tenho que ficar do lado dele, proteger ele, mas não importa, qualquer lugar do mundo hoje, se você está hospitalizado com coronavírus, por exemplo, você vai ficar sozinho, né? Não tem como. Sozinho em relação a uma família, mas com os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde, gente, de forma geral, que hoje está fazendo essa ponte, tá? E eu acho que até para umas outras doenças também, se tiver idade, alguma coisa assim, nem tá podendo ficar também não, tá? Em hospital não, tipo assim, vou visitar. Eu tenho uma colega, ela ganhou bebê agora, pode ficar só ela e o marido dela, ninguém da família pode visitar, até ela ir para casa. Né? Então, acho que tem algumas coisas também que a pessoa tem que estar ficando sozinha, só com a equipe lá do hospital. No século atual, né, a maioria das pessoas não vê seus parentes morrerem, né? A família fica afastada para não atrapalhar o trabalho dos enfermeiros, né? Médicos e outros profissionais, né? Nesse caso agora, de questão de pandemia, realmente, as pessoas não estão podendo fazer nenhum velório, né? Do seu familiar aí. O estudo da morte tem vários ramos e aplicações. Atualmente vem se destacando na área da polícia, na área policial e jurídica, tá? Com os trabalhos do tanatologista policial. Isso é uma profissão, viu, gente? E do médico legista, que vem ganhando mais notoriedade na atualidade por conta dos casos de homicídio de grande repercussão, que essa ciência vem ajudando a desvendar. Então, tanatologista também é uma profissão, né? Trabalha ali junto com o médico legal, tem concurso. Não é uma profissão para mim de jeito nenhum. E, nossa senhora, eu não ia gostar dessa área, mas
Tem quem goste aí da medicina legal, né? Segundo Kubler-Ross, um paciente em estado terminal e seus familiares podem passar por 5 fases do processo de morrer. E aí, gente, a gente chega nessa fase aqui, que é a fase do luto, tá? Geralmente, a gente tem geralmente não. A gente tem essas 5 fases do luto, tá? E, geralmente, a gente passa por todas elas. Qual que é o tempo que a gente passa por elas? Aí é de cada um. Mas é importante passar por todas elas. Quando a gente fala de fases do luto, aqui a tanatologia ela tem esse estudo mesmo, né, da questão da morte de corpo mesmo, né? Mas a gente pega essa fase do luto, a gente da psicologia, vamos dizer assim, a gente pega essa fase do luto para outras coisas na vida da gente também, tá? Que vai funcionar da mesma coisa. Por exemplo, terminei um casamento, terminei um namoro, perdi um emprego, tudo isso vai fazer com que a gente viva as 5 fases do luto, tá? Não é só de morrer. Quando a gente fala de luto, é sempre quando a gente perde alguma coisa. Não importa o quê, tá? Então, desde perder o emprego, como perder alguém da família, como perder ali um relacionamento, tá? Às vezes perder até alguma coisa material, tipo uma casa. Ah, minha casa pegou fogo, sei lá. Minha casa, sei lá, igual os povos que a gente vê aí, a casa desabando, enchente, tudo isso vai passar pela fase do luto, tá? Todas essas pessoas. Então, a primeira coisa, número 1 da fase do luto é a negação. Né? Não, isso não está acontecendo, não é possível, de jeito nenhum, é mentira, você está falando mentira para mim, fala que é mentira. A primeira coisa na fase do luto é a negação. A pessoa tem de negar aquela situação ali, tá? Por mais que ela esteja ali, ela fala, não é possível, será mesmo, né? A pessoa nega, não pode ser. A segunda fase é a raiva, tá? Por que está acontecendo isso comigo? Por que é comigo? Isso não é justo acontecer isso comigo. Pelo amor de Deus, não pode ser, né? A pessoa esbraveja, a pessoa fica agressiva, né? A pessoa fica com raiva, quer xingar, quer explodir, né? Então, a segunda fase do luto vai ser a raiva, tá? Pensa em num relacionamento, né? Primeiro a gente fala, não é possível que a pessoa está fazendo isso comigo. A segunda coisa, a gente quer matar a pessoa, né? Que a gente já está com raiva. A terceira é a negociação, né? Negociação ou barganha, tá? Às vezes vocês vão procurar em outros lugares, vai ter escrito barganha, tá? Mas é a mesma coisa que negociar. Barganhar é a mesma coisa que negociar, tá? Aí você tenta negociar, fala, não, me deixa, né, igual aqui, me deixa viver apenas até meus filhos crescerem, né? Ah, mas e se eu tomar um remédio, então, por exemplo, vamos pensar num paciente de fase terminal. Ah, mas se eu for em outro hospital fazer um outro tratamento, será que não tem jeito? Né? A pessoa tenta ali, depois da raiva, ela tenta negociar, ela tenta ver ali o que dá para fazer ainda, porque não deu para negar, né? Porque aconteceu. Aí a gente tenta a raiva, né? Não adiantou. Então, a gente tenta essa negociação, tá? A gente tenta trocar. Por exemplo, num caso de morte, né? Ah, não, por que não me levou? Por que Deus não me levou e levou, né, o meu parente? Então, a gente começa essa questão de tentar negociar aí. A quarta fase do luto, ela é a depressão, tá? Aí a pessoa já viu ali que não tem como mesmo, né? Estou muito triste, por que me preocupar com qualquer coisa? Aí a pessoa fica triste porque perdeu, né, sei lá, um filho, perdeu alguém da família, a pessoa fica triste aí porque até ela construir uma outra casa vai demorar muito, porque foi uma vida inteira para conseguir as coisas que tem. Então, aí a pessoa entra nessa fase mais depressiva mesmo, né? Que é aquela fase que a gente vê que as pessoas estão tristes mesmo, tá? E depois a gente vem aí na aceitação, né? Ah, tudo vai ficar bem,
vou seguir minha vida, vou voltar para o meu trabalho. Ah, eu acho que dá para fazer um cômodo, depois eu vou construir nas outras partes da casa. E aí a gente começa nessa questão da aceitação, tá? Então, a fase do luto, gente, igual eu falei, né? Não necessariamente a gente vai passar de forma igual, né? Cada um vai passar de uma forma diferente. Mas é importante que a gente passe pela fase do luto, tá? Porque a gente só vai conseguir chegar ali na fase 5, né? Se a gente passar por todas as outras, tá? Mesmo que seja de uma forma muito rápida, ou então de uma forma que demora muito. Eu conheço pacientes que ficaram nessa fase, por exemplo, da raiva muito tempo, né? E aí atrapalha todas as outras fases, né? Não vem, não aceita. E é muito complicado, né? Quando a gente não aceita alguma coisa. Eu não posso falar de questão de morte, porque eu nunca perdi ninguém assim muito próximo, né? Na verdade, eu perdi só um avô, ele era bem próximo, mas como ele já estava um tempo que ele estava doente e tudo, então assim, meio que a gente esperava que isso uma hora ou outra fosse acontecer, né? Mas, por exemplo, eu imagino também que eu imagino não, né? Essa fase do luto também é muito difícil para quem não espera alguma coisa acontecer, por exemplo, eu não espero que às vezes o meu casamento acabe, eu não espero às vezes que o meu relacionamento acabe, eu não espero às vezes que eu vou perder minha casa no enchente, então tudo que acontece de imediato também, né, vai ser muito mais difícil para conseguir passar nas fases do luto, tá? Porque quando a gente tem, igual eu falei com vocês, meu avô que ele já estava doente, é meio que a gente já vai lá para a fase da aceitação. Não, por quê? Porque a gente já vai meio que aceitando a condição do outro, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo, que ela falou assim hoje, eu até lembrei disso com a aula. Ela falou assim, não, minha avó está com 93 anos, aí ela foi falar que a avó dela foi tirar sangue lá e tal. Aí ela falou assim, agora realmente eu estou achando que minha avó está com 93 anos, porque ela falou que a avó dela era muito ativa o tempo inteiro. Aí ela falou assim, hoje eu vi lá, ela custou até para levantar o braço para o menino pegar o acesso dela, para tirar o sangue e tal. Agora eu estou vendo que minha avó realmente está mais velhinha. Então, assim, olha, você já começa ali numa fase de aceitação, né, não do luto, mas assim, que a pessoa já vai envelhecendo. Então, quando é assim, né, talvez seja mais fácil também passar pelas fases do luto, tá? Mas isso não quer dizer que não possa vir aí uma depressão, possa vir uma raiva, uma negação, uma negociação também não. Tá bom, gente? E aí essa fase, igual eu falei, né, pode valer para todas as outras. Qualquer coisa aí da vida do Enem. A fase da negação, tá? Ajuda a aliviar o impacto da notícia, servindo como uma defesa necessária ao seu equilíbrio. Geralmente em pacientes informados, né, abruptamente e prematuramente. O paciente desconfia de troca de exames ou competência da equipe de saúde, por exemplo, né? Geralmente o pensamento que traduz essa defesa é: não, eu não é verdade, né? O médico deve respeitar, porém, ter o cuidado de não estimular, compactuar ou reforçar a negação. Tá? Então, a negação, gente, no ambiente hospitalar, vocês vão ver muito. A primeira coisa que vai acontecer é isso, gente, é com qualquer um de nós, eu acho, assim. A primeira coisa que a gente tende é a negar, né? A gente coloca a culpa no outro, se fez errado, alguma coisa, não é possível morrer assim, né? Mas isso aí, ó, todas essas fases do luto, né, eu esqueci de falar, é também um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Do nosso psicológico aí, para a gente conseguir enfrentar algo que é tão ruim, né? Acho que a gente vai ter que aprender a lidar aí. Nós humanos, a gente é um ser coletivo, né? A gente a gente não consegue ficar muito tempo isolado, né? A gente precisa de contato, por isso que a gente é muito apegado. Então, se algo sai fora, né? Por exemplo, não existe mais, por exemplo, uma pessoa, né? Quando ela morre, a gente tem essa dor muito grande da questão da perda, porque a gente é muito apegado, né? De apego mesmo. Aí vem a raiva, né? Que é o segundo. O paciente já assimilou o seu diagnóstico e prodiagnóstico,
mas se revolta por ter sido escolhido. Surgem sentimentos de ira, revolta e ressentimento, e tenta arranjar um culpado por sua condição. Geralmente se mostra muito queixoso ou exigente, procurando ter certeza de não estar sendo esquecido, reclamando atenção, talvez como seu último brado. Não esqueça que ainda estou vivo. Nessa fase, deve-se tentar compreender o momento emocional do paciente, dando espaço para que ele expresse seus sentimentos, não tomando as explosões de humor como agressões pessoais. Negociação, tá? É a tentativa de negociar o prazo de sua morte, através de promessas e orações. A pessoa já aceita o fato, mas tenta adiá-lo. Deve-se respeitar e ajudar o paciente. Aí vem a fase da depressão, né? Aceita o fim próximo, fazendo uma revisão da vida, mostrando-se quieto e pensativo. É um instrumento na preparação da perda iminente, facilitando o estado de aceitação. Nesse momento, as pessoas que acompanham devem procurar ficar próximas e em silêncio. Cabe ressaltar que o termo depressão não está sendo utilizado aqui para designar uma doença depressiva, tá? Mas sim um estado de espírito. Por isso que eu falei até ali na questão da tristeza, né? Então, quando a gente fala depressão, nesse caso, né, não é porque a pessoa está ali depressiva da doença mental, mas ela está num estado depressivo, tá? Uma tristeza profunda. Aceitação, né? A pessoa espera a evolução natural de sua doença. Poderá ter algumas esperanças de sobreviver, mas não há angústia e sim paz e tranquilidade. Procura terminar o que deixou pela metade, fazer suas despedidas e se preparar para morrer, tá? Então, nessa aceitação, geralmente é onde o pessoal gosta mais de receber, né? A questão das visitas, né? Porque quando pode, né, gente? Porque agora a gente não tá podendo. Onde a pessoa, a família reúne, né? Faz ali aquela questão, faz uma despedida ali, às vezes, no hospital, ou então as pessoas começam aí, por exemplo, eu sei que tem um paciente que está doente, vamos lá visitar ele, né? Em outros tempos, né? São fatores, né, que dificultam aí a aceitação da morte, tá? Desequilíbrio financeiro, tá? Que o tratamento da doença ou falta daquela pessoa pode acarretar a família. Dificuldade da pessoa em aceitar cuidados quando essa estiver, né, acostumada com cuidar. História e elaboração de perdas anteriores, né, e crenças em relação à morte. Momento em que a morte ocorre no ciclo da vida. Quanto mais jovem for o paciente, mais difícil será a aceitação de sua morte. A morte súbita, né, impede os familiares de elaborarem gradativamente o luto, né, que eu falei. Ao contrário da morte prolongada, né, que a gente já vai ali, não é acostumando, né, mas a gente meio que espera que algo vai acontecer, né. E aí depois eu vou explicar os tipos de tanatologia, tá? Mas eu vou deixar para explicar amanhã essa outra parte aqui da tanatologia policial, do perito, tá? E aí semana que vem eu vou passar um documentário, não, um vídeo para vocês agora. Semana que vem a gente vai falar também sobre eutanásia, ortanásia, distanásia, qual que é a diferença de uma coisa para outra, tá? Isso aí vocês têm que saber, principalmente para quem vai ficar no hospital, tá? Aqui no Brasil ainda a gente não tem a lei que permite, né, o desligamento. Oi? A eutanásia? A eutanásia, o desligamento dos aparelhos, né? Mas me fez lembrar um caso, foi com um australiano, ele estava com 104 anos. E ele já estava aposentado, só que ele queria continuar fazendo as coisas dele ainda, né? Uhum. Só que ninguém deixava, por causa da idade avançada dele. Aí ele foi para a Suíça, onde que a eutanásia é permitido, e ele fez o processo. Ele não tinha doença.
Ah, sim. Tinha doença. O que acontece é que ele viu que ele percebeu que ele não tinha mais utilidade. Aí ele foi na Suíça para, entre aspas, um profissional matar ele. Uhum. Alguns países isso é liberado, né? Porque, assim, é uma discussão que a gente vai ter nas próximas aulas aí. Mas é aquele negócio também, né? A gente vai lá e vem cá, como diz o outro. É polêmico, porque assim, quem defende a eutanásia defende a ideia que a pessoa ela tem o direito de querer a própria morte. Né? Por exemplo, se eu resolvi minha vida inteira, decidir tudo na minha vida inteira, eu também tenho o direito de resolver na hora que eu quero morrer, que foi o caso que você contou aí do idoso. Então, quem defende a eutanásia defende, é mais ou menos por esse lado de pensamento. Mas aí tem um outro lado que isso que começa a falar, não, mas isso aí é suicídio. Se você resolve a hora que você quer morrer, é um suicídio assistido, então. Aí tem essa discussão. Então, aqui no Brasil, a gente não tem a eutanásia porque a Constituição não permite, né? E também porque aqui fala isso, olha, então, se você tem uma eutanásia, você tem um suicídio. Você está suicidando, um suicídio assistido. E aí a gente fica assim, né? E aí, quem é que tem razão, né? A gente não vai conseguir chegar num consenso, né? Mas aí tem esses dois lados, né? Aí tem as outras, distanásia, ortanásia, que aí é quando a pessoa já tem um sofrimento, aí a pessoa já está sentindo dor, aí já não tem medicamento mais que pode minimizar aquela dor. Aí que alguns procedimentos podem fazer, né? Dessa questão de desligar o aparelho, mas ainda assim é muito burocrático aqui no Brasil. Você fala, vou desligar o aparelho da pessoa. Enquanto tiver sinais vitais, a pessoa ela vai ter que ficar lá. Então, assim, tem que. Ô, Kelly, Aí tem essa discussão aí. Oi. eu sei que no Brasil eu não sei o nome, se é or, orto alguma coisa, tanase, bem Eutanásia? assim. Mas eu acho que é com O. Eu não sei o certo não, Então, mas eutanásia com O. é com O que o paciente, ele, quando está em fases terminais, ele tem o direito de não querer continuar com os tratamentos. É, E assim, seria ele mesmo querer suicidar, morrer, né? Se eu ia falar suicidar, mas não é suicidar, ele mesmo. mas a ortanásia, o que acontece com ela? Por exemplo, eu fico vivo porque eu estou tendo os medicamentos. Então, se eu resolvo que eu não quero mais os medicamentos, eu sei que aquilo ali vai provocar a minha morte. Porém, que vai ser uma morte natural se eu não tomar os medicamentos. Entendeu? Então, assim, é umas coisinhas que cabe aí. Sim. E tanto o médico quanto a família não vai se responsabilizar por isso, que geralmente o médico se responsabiliza, se fosse no hospital, por exemplo, o paciente tivesse no hospital, o médico seria responsável, né? É, Mas nesse caso, o médico também não se responsabiliza. não, Nesse aqui caso da não. ortatanásia, né? Ortanásia. Não vai se responsabilizar, né? Então também tem que ter ali, mas aí geralmente a família vai ter que dar essa autorização e o paciente também ele tem que estar consciente, né? Porque também senão vira um homicídio, né? Eu quero matar um lá, falar que não quer mais tomar remédio. Ah, então tá bom, então. Não, não pode, né? Que aí é um homicídio. Aí, nesses casos, assim, o paciente ele tem que estar consciente também para poder decidir. Mas é complicado esses casos, tá, gente? Porque geram muita polêmica, né? São casos muito polêmicos, assim, e, e por lei não são permitidos aqui, né? Mas a gente sabe que em outros lugares são. Mas aí eu trago isso para vocês depois. Eu vou passar um videozinho, uma de uma psiquiatra. Eu gosto muito dos vídeos dela, sabe? Assim, eu acho ela muito bacana. E ela fala um pouquinho sobre essas questões do luto, tá? De como lidar com o luto. Então, eu vou passar esse videozinho para vocês agora. Essas fases do luto. Esse texto aqui eu vou continuar com ele amanhã.
só... Vou colocar lá, porque com ele aberto aqui eu não consigo. Luto vira doença. Quando o luto vira doença? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Eu estou de volta com mais um vídeo para vocês hoje. Eu tinha até me programado para falar sobre um outro tema, mas essa semana eu recebi a notícia de que um paciente querido faleceu por complicações clínicas. Então eu decidi mudar o tema do meu vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o luto patológico. E esse vídeo vai ser em homenagem a ele. A morte é ainda um grande tabu na nossa sociedade, né? Lidar com a perda de alguém é uma tarefa que não é fácil. E o luto é justamente esse processo pelo qual todas as pessoas vão passar, infelizmente, para conseguir amenizar o sofrimento que é gerado pela ausência da outra pessoa e que é inevitável. Ele é uma reação absolutamente natural, e o ser humano faz isso para se adaptar a essa perda, e o problema vai acontecer quando essa fase natural ela ficar mais intensa e contínua que o habitual. E aí vai configurar então o que a gente fala do luto patológico. Nesse vídeo eu vou me referir mais ao luto pela perda de um ente querido, mas eu acho que é importante lembrar que o processo de luto, ele não se dá apenas pela morte de alguém. Ele pode estar relacionado a uma separação, a uma falência financeira, ao conhecimento diagnóstico de uma doença grave, a mudanças importantes na nossa vida, ou que acontecem de formas bruscas, perda de emprego, dentre outras situações. Apesar de todo o luto ser pessoal e intransferível, ou seja, ninguém consegue passar o luto por mim, todo o processo de luto vai ter um começo, um meio e um fim. São diversas as reações emocionais que são despertadas com a morte de alguém. Então, elas podem ir desde raiva, culpa, tristeza, solidão, nó na garganta, ansiedade, preocupação, descrença, alucinações. Tem pessoas que começam a ver a pessoa que faleceu ou lembrar claramente de imagens dela. O luto ele também pode englobar sintomas que a gente fala físicos, como aperto no peito, vazio no estômago, falta de ar, fraqueza, boca seca, confusão, alteração no sono ou no apetite. Pode-se dizer que a gente tem as fases do luto. E elas acontecem com a maioria das pessoas que enfrentam esse processo, mas não necessariamente vão acontecer para todas e nem seguindo essa ordem. Então, às vezes, uma pessoa pode passar por todas as fases ao mesmo tempo ou simplesmente não passar por nenhuma. A primeira é a fase de negação e isolamento. Então, a pessoa, ela nega a existência do problema ou dessa situação. Então, é um mecanismo de defesa que o ego dela desenvolve inconscientemente para que ela tente não sentir essa dor psíquica que é desencadeada diante da perda. A segunda fase é a fase da raiva. Então, a pessoa sente uma raiva muito intensa pelo que aconteceu e junto com essa raiva pode vir revolta ou ressentimento, até mesmo inveja. E muitas vezes essa raiva intensa, ela acaba sendo projetada, externalizada. E isso torna o ambiente e a convivência da pessoa bem mais difícil. A terceira fase é a fase da barganha, em que as pessoas fazem algum tipo de acordo, promessas, elas tentam fazer um tipo desesperado de negociação para que elas consigam fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes. Algumas vezes esses pactos, eles são feitos em segredo, elas não exteriorizam para ninguém, mas elas desejam muito fortemente que eles aconteçam com a falsa ilusão de que aquela situação anterior vai voltar. A quarta fase é a fase da depressão.
Então a pessoa, ela já não consegue negar a condição em que ela se encontra, ela fica mais introspectiva, ela acaba se isolando mais das pessoas. É como se fosse uma evolução. Ela negou que o problema existia, de repente ela se dá de fato com esse problema e ela começa então a ter uma raiva muito grande. Essa raiva gera um desespero que faz com que ela tente barganhar de alguma forma, e vendo que ela não conseguiu nada, é como se ela deprimisse e estivesse então caminhando para o último passo, que é então a aceitação. Na aceitação, a pessoa então vivencia e aceita os acontecimentos, né? Ela vai enfrentar a situação com consciência das possibilidades, das limitações. Não é um estágio feliz, mas é assim que a pessoa então consegue finalizar e passar por esse processo de luto. Vale lembrar que são todos mecanismos dito inconscientes. A pessoa, quando ela passa por essas fases, ela passa de uma forma que ela não percebe. Agora que a gente já explicou um pouquinho sobre como se dá o luto normal, como eu faço para saber se o que eu estou vivenciando constitui o luto complicado ou patológico? Eu costumo falar para meus pacientes que o primeiro ano da perda de uma pessoa é o ano dos primeiros, né? Porque é o ano que tem todos os primeiros aniversários. O meu primeiro aniversário sem aquela pessoa querida, o primeiro aniversário da pessoa que faleceu, primeiro Dia das Mães, Natal, datas que eram importantes para a família. Mas isso não significa que seja necessário exatamente um ano para superar a morte. Na verdade, não tem tempo certo para superar a perda de ninguém. Cada pessoa vai lidar e aceitar de acordo com a sua maneira, tá? Para alguns pode demorar meses, para outros anos. O luto patológico, ele vai se distinguir do luto normal quando essas reações graves desencadeadas pelo luto interferem na capacidade da pessoa funcionar ou de reagir, e eles duram pelo menos 12 meses depois da morte para adultos e 6 meses para crianças. Então, o luto patológico, ele acontece quando a pessoa apresenta dificuldade em retomar a sua vida depois da perda. E todos os seus pensamentos e atos estão estritamente relacionados a essa perda. Então, ela não consegue se desligar e a pessoa passa a se envolver num processo cíclico de prejuízos, como perder vontade de voltar para o trabalho, de interagir com outras pessoas, de fazer atividades rotineiras como supermercado, ou então a pessoa passa até a apresentar comportamentos prejudiciais à saúde dela, como aumento do uso de bebida alcoólica ou de cigarro, diminuindo assim sua qualidade de vida. Vale ressaltar que as complicações do luto, elas estão associadas a distúrbios de sono, abuso de drogas, ideação suicida, diminuição na imunidade física, a pessoa fica mais suscetível a doenças, tanto é que a gente tem um aumento do nível do aparecimento de doenças cardiovasculares ou de infartos nesse período após o luto, e aí a pessoa tem uma dificuldade para seguir tratamentos como hipertensão, diabetes ou outras doenças nas quais ela já tinha anteriormente. E aí como que a gente faz o tratamento? O tratamento, ele vai ser realizado através da psicoterapia, de preferência conduzida por profissionais que sejam especialistas em lidar com as situações de luto. E o objetivo da terapia vai ser restaurar a autoconfiança, o entusiasmo para planejar fatos futuros, eventos que venham a acontecer, e também vai ajudar aquela pessoa para que ela pense na morte sem ficar evocando culpa, ansiedade ou revolta. Lembre-se que a recuperação do pesar e a reorganização da nossa vida fazem parte do processo normal e saudável do luto. É importante frisar que se sentir melhor não significa uma traição à memória da pessoa que faleceu, porque as lembranças e a ausência dessa pessoa vão continuar. O que vai mudar é que a perda não vai ter mais um papel central na sua vida, mas isso não quer dizer que essa pessoa ela não é importante para você. Fica aqui a minha dica sobre o site Vamos Falar sobre o Luto?
É um site muito bacana, que é uma plataforma digital de informação para inspirar e gerar conforto para quem perdeu alguém que ama ou para quem queira ajudar um amigo que está nessa fase, nessa situação tão difícil. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. A gente se vê semana que vem com mais um tema. Se você gostou, dá o like, se inscreva no canal. Muito bem. Depois eu vou mandar para vocês esse site aí, tá? Vamos falar sobre o luto. Então, né, igual ela falou, nem todo mundo vai passar por esse processo, né? Mas é algo que a maioria das pessoas passam. Então, mais uma vez aí, né? Cada um vai passar pelo processo do luto e as fases do luto de uma forma muito individual, né? Se essas fases do luto, né, do luto passar aí de um ano, a gente pode pensar que então a gente tem um luto patológico, né? E aí a gente precisa buscar ajuda, então, né? Através da psicoterapia, para a gente poder ressignificar aí a nossa vida, tá? Não que a gente vai esquecer, né, da pessoa ou do relacionamento, né, do que foi que a gente está vivenciando no luto, né? Não é isso, mas a gente não vai deixar que aquilo ali seja algo central, né? A questão da perda vai ser algo central na vida da gente, né? Muito interessante também, igual ela fala, né, da questão dos primeiros, né? Que no primeiro ano que a pessoa não está mais com a gente sempre fica pensando, do aniversário, Natal, como que é o Natal? Ih, como vai ser isso? Como vai ser isso? Aquela pessoa, né? Esse primeiro ano também, geralmente, é um ano mais complicado aí na fase do luto também, tá? Mas só que se passar de um ano esse luto patológico, né? Se eu ficar, por exemplo, muito tempo numa fase da depressão, ou então muito tempo numa fase de raiva, de barganha, por exemplo, a gente pode pensar, então, lutos não, né? Luto patológico. Bom, agora eu gostaria de ouvir vocês. Eu vou mandar para vocês depois o site. Bom, quero... O que vocês acharam? Vou pegar o site de vocês. Bem, como eu já tinha falado antes, né? Até recapitular, né? Eu, desde que eu nasci, eu vivi com minha avó, né? Minha mãe não pôde me criar. Então, nos estágios finais de vida de vó, é interessante essa fase do luto, né? Teve algumas fases que eu já passei mais rápido. A quarta, que é a depressão, eu fiquei um pouco mais tempo até chegar na aceitação. Uhum. E vó, ela morreu em Que bom que novembro. você chegou, então, na aceitação. Isso é uma coisa boa, né? Não, porque Você conseguiu eu já passar tinha pelo caso. eu já tinha um bom tempo de convívio com ela, não só em questão de vivência, mas o estágio natural, né, de degradação, né, física. Então, eu tinha o pensamento do seguinte, né, não sei quando que vai acontecer, né, mas sei que vai acontecer. Né? Eu pensava mais em não acontecer do que acontecer. Uhum. Eu pensava mais em ela não falecer do que falecer. Quando que ela faleceu, né, realmente foi um choque para mim, né, no caso que seria um pouco da negação, né, mas eu não fiquei muito tempo nisso. Eu fiquei mais foi da depressão, da tristeza, né? E ela faleceu em novembro do ano passado. Então, ainda não tem um ano, né? Mas o interessante é que, como depois que minha avó faleceu, eu comecei a reatar convivência com minha mãe, com meus irmãos, o par de mãe, alguns amigos que eu não via porque eu estava dedicado a cuidar da minha avó. Então, eu voltei a conversar com os meus amigos. Ah, bacana. Eu Foi voltei algo a conversar positivo com ele. isso, né? Então, o relacionamento social me ajudou muito em não pensar
né, na perda da minha avó. Uhum. Principalmente que eu estou morando ainda, né, na casa de vó, né, e numa parte isolada minha, né, só tem eu, né, então se eu não tivesse esse relacionamento social, era bem provável que eu podia aí sim ficar numa depressão mais profunda, por falta de comunicação né, lembrando, né, quando que vó estava aqui. É. E aí, que bom, então, né, que você conseguiu resgatar, né, esses outros valores aí, né, como de relacionamentos, né, igual sua mãe com seus amigos. Eu falei, né, nós somos seres que a gente precisa um dos outros, né? É claro que tem gente que tem um ciclo de amizade menor, tem gente que é amigo de todo mundo, tem gente que tem poucos amigos, né? Mas, assim, a gente não é sozinho. E viver sozinho é muito complicado, porque você tem que ter, não, nem sei falar assim como é se alguém conseguiria, né? A gente vê umas reportagens aí do povo aí, né? O homem lá da caverna, que vive aí numa caverna aqui em Minas Gerais, sozinho, isolado. A gente vê aí nessa pandemia o tanto de gente que está tendo, né, problemas aí psicológicos por causa dessa questão de isolamento. Então, assim, viver sozinho não é viver sozinho, né? Mas assim, essa questão de viver isolado, né, é muito ruim. Então a gente precisa mesmo de estar tendo contato com os outros, né? Então, assim, olha, a escola é uma forma de contato, né? É um grupo. A gente ter os nossos grupos é importante. Né? Eu já falei para vocês, grupo da igreja, grupo da escola, grupo da música, grupo lá da minha rua, né? Mesmo que seja poucos, não estou falando para se ter muitos. Eu tenho muitos amizades. Por exemplo, meu marido, ele tem muitos amigos. Ele é uma pessoa assim, nossa, todo mundo aqui conhece ele. Mas eu sou uma pessoa de pouquíssimas amizades. Eu tenho poucas amigas aqui. Mas, assim, você contar três, no máximo, assim, que eu falo para vocês, ó, essas aqui, sabe, tudo na minha vida, eu divido tudo. Mas, assim, é muito... Eu tenho mais coisas com a minha família. Então, assim, cada uma é de uma forma, mas a gente tem que ter o contato, né, com as outras pessoas, para a gente poder também, né, seguir a vida aí. Mas é claro que as memórias, as lembranças, né, às vezes não é um dia muito bom, tem dia que está melhor, né? A gente consegue passar, né, por essas fases. Que bom que você chegou na fase da aceitação, né? Porque você, né, que você consegue dar significado aí para a sua vida, né? Porque a sua avó não vai voltar em forma física, né? Aí para essa casa. Mas, de alguma maneira, você pode fazer com que ela, né, esteja aí, alguma coisa que faz a lembrança, né? Isso, até um certo ponto, isso também é saudável, tá? E é bom também isso. Porque O meu avô, ela... vou só dar um exemplo, meu avô, né, o que faleceu, ele era pipoqueiro. Então, tipo assim, ele fazia pipoca na porta de escola, essas coisas, né, lá em Timóteo. Gente, todas as vezes que eu vou no hiper, que eu vejo aquele vovozinho lá na porta do hiper, vendendo pipoca, eu lembro do meu avô. Então, assim, me sinto bem, né? É uma saudade, mas é uma coisa boa. Assim, eu não me sinto triste quando eu vejo, eu me sinto bem. Falei, nossa, aí vem aquele cheiro de pipoca, assim, eu lembro muito dele. Só um minutinho, Guilherme, só deixar o Daniel acabar de concluir aqui. Eu já ia falar que o Guilherme queria falar também, mas Ah, eu vou ser rápido, não vou demorar não. Minha avó, ela me pegou para criar com 65 anos de idade. uhum, Ela tinha 65. Ela faleceu com 95 anos. Então, eu vivi com ela 30 anos. 30 anos. E interessante que eu penso que foi uma saga que eu vivi com ela. Né? Teve início, meio e fim. uhum. Né? Quando ela faleceu, né? Além do próprio a própria fase do luto, é interessante, né? Depois da aceitação também, eu compreendi que eu comecei uma vida nova. Uhum. Eu comecei uma vida nova, né? Então, tudo que eu tinha deixado, eu tinha iniciado, mas não terminei, porque eu tive que dedicar
um tempo ao cuidado dela, Uhum. eu agora tenho a oportunidade de finalizar. Então, isso também me ótimo. ajuda a não ficar muito concentrado, né, na perda de vó, né, fissurado na perda dela, Uhum. e seguir em frente. Isso, porque a sua vida também ela vai teve, né, início, meio e fim, né? Todos nós, né? A única certeza, aquele ditado que o povo fala, né? A única certeza que a gente tem é da morte também, né? Que é algo que vai ser para todos nós, né? Não tem como a gente fugir disso aí. Ninguém é imortal aqui, né? Então, a gente já nasce, a gente já teve o início aí, nós estamos no meio ainda. Está todo mundo no meio aqui ainda. Mas aí você falou da questão da saga, né? Início, meio e fim. A gente tem que. Gente, eu gosto de finalizar as coisas, né? Finalizar processos, finalizar conversa, finalizar. As coisas têm que ser finalizadas, senão fica um trem meio inacabado, né? É ruim. Pode falar, Guilherme. Eu também tem um pouco como é que se fala? Eu e Daniel temos algo em comum, que é essa coisa de ser criado com os avós. Eu também tive essa criação. E justamente, quando os meus avós morreram, eu tive a consciência que era um ciclo que se fechava e que eu ia sentir muita falta, que eu ia morrer de falta, mas eu tinha alívio de saber que eles estavam bem. E que tudo que eu pude fazer em vida eu fiz, meus filhos fizeram. Então eu tinha isso me reconfortava, saber que eu fiz enquanto estava vivo. Agora, o que eu vejo muito em algumas pessoas, que eu acho que faz parte do luto, mas eu acho que é um luto meio doentio, é que algumas pessoas tendem a sofrer um luto quando os pais já estão à beira de morrer. Assim, e não aceita que o pai morre, e não aceita que o pai vai morrer, e o pai ainda está vivo, você entendeu, né? Os Entendi. pais estão Uhum. vivos, Aí a pessoa já mas começa a entrar numa fase de depressão, sim, por exemplo. sim, entra numa depressão e assim, não quer que aquela pessoa desprenda desse. Eu não sei quem é que acredita em lado espiritual, mas eu acredito um pouco. E Uhum. eu acho que esse lado espiritual pesa muito, porque eu já tive algumas evidências Uhum. assim, que me deixaram pensativo em relação a isso. Ah, Quando você está com os pais doentes em casa, e você não quer que ele vá embora, que você quer que ele fique, quer que ele fique a todo custo, parece que ele sente, ele sofre. Ele sofre uhum. porque ele não vai se desapegar desse mundo e também não consegue desapegar desse mundo material. E os filhos sofrem também por não deixar eles ir. Então, eu acho que isso é um transtorno, é um transtorno para a família, para os filhos, e eu vejo como um lado meio doentio. Eu acho que a gente tem que entender que tem um começo, um meio e fim, né? E que a gente tem que aceitar que a morte é para todo mundo. Alguém vai sofrer pela minha e vice-versa. Só que a gente tem que fazer em vida, a gente tem que tentar manter a como se diz, fazer o possível enquanto está vivo. Ah, é Eu vejo por esse verdade. lado. Isso aí é verdade, gente. Tem muita gente, só para a gente finalizar, assim, tem coisas que falam assim, ah, não, eu não vou. Principalmente a gente, assim, mulher que fica guardando as coisas. Ah, não, não vou usar, não vou esperar uma ocasião especial para isso. Ah, não, não vou fazer isso não, porque eu vou esperar o tal momento. Ah, gente, sinceramente, olha, eu tenho 33 anos, agora eu não estou esperando momento nenhum mais. Depois dessa pandemia, aqui é uma terapia de grupo, essa aula. Depois dessa pandemia, eu, sinceramente, assim, se eu tiver com vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu falei com vocês, né? Minha irmã, ela tá aqui, ela mora em Portugal, ela estudando em Portugal, aí ela veio esses dias. Aí ela trouxe aqui, aí ela trouxe um vinho de lá. Gente, nós tomamos vinho assim, num dia qualquer desse, não tinha nada, não tinha nenhum petisco, não tinha um amendoim. Nós ficamos assim, aí a gente tomou vinho, assim, conversando, tomamos vinho, eu, ela, meu pai, minha mãe, ali, meu marido, quando a gente viu, falei, gente, nós acabamos com a garrafa de vinho, assim, né, conversando normal, um dia normal, não tinha nada. E era um vinho muito especial, de uma safra especial. E assim, o negócio foi, assim, tinha nada. Um dia nós estamos brincando, mas não tinha um amendoim, não tinha um petisco, não tinha um queijo, não tinha nada. Mas foi tão gostoso o momento, que meu filho não precisava de nada, era isso aí, era para ser dessa forma. Eu até arrepio contando. Porque a gente tem que ser assim, né? Igual o Guilherme falou, igual o Daniel falou,
não vão ficar esperando, não, vou esperar um dia para me usar uma roupa que eu quero usar, vou esperar um dia para me fazer uma coisa que eu quero fazer. Não, amigo, você quer agora? Faz agora. Não fica esperando, não, porque né, depois a gente não sabe né, o dia de amanhã, como que vai ser o amanhã de cada um de nós. Então, assim, vamos aproveitar se a gente tem um desejo muito grande de fazer alguma coisa, principalmente se for coisa né, para o bem da gente, que ó, não espera data comemorativa para dar um presente para a pessoa que você gosta, não espera né, uma data comemorativa para você falar para a pessoa, o dia dos namorados para falar que te ama, enfeitar quarto, enfeitar as coisas, faz isso qualquer outro dia aí, ó, da semana, do mês, porque é isso aí que né, dá a vida para a gente, são esses momentos, né, que depois a gente vai lembrar, né, que bacana. Igual, por exemplo, eu não gosto muito de tirar foto, eu sou muito ali do momento, aí na hora que eu vejo, gente, não tirou foto, não tem nada registrado, mas tem ali um momento, que eu gosto muito do momento. Mas, assim, aproveitem, né, assim, no máximo isso aí, porque para a gente estar fortalecido também para poder atender essas outras pessoas. Porque, enquanto profissionais de saúde, a gente sabe aí que a gente é o pilar, né? E aí a gente precisa estar bem para poder atender as outras pessoas. Né? Apesar que também somos pacientes, mas na questão profissional aí, a gente sabe que a gente que vai segurar a barra aí de muita gente também, né? Então, aprender isso aí, né? Não deixar somatizar no corpo, aproveitar os momentos bons. Se tem algo para falar com a pessoa, fala com a pessoa. Se não for algo positivo, que não vai acrescentar em nada na vida da pessoa, não fala nada, né? Deixa para lá, a gente não tem nada a ver com a vida do outro. E aí a gente vai seguindo a vida dessa forma. Ok? Adoro as nossas aulas. Eu sempre acho que vou acabar antes, mas nunca consigo. Então, a reunião agora com o pessoal do CERP, o pessoal assim, Kelly, e a aula? Eu falei, não consegui acabar ainda, calma, daqui a pouco eu chego aí na reunião. Online mesmo. Mas assim, gente, então amanhã a gente fala mais um pouquinho, tá? Sobre a profissão de tanatologia, tá? Semana que vem a gente fala aí sobre a eutanásia, a distanásia, a ortanásia, depois a gente faz um exercício e aí nós vamos finalizar a nossa aula, tá? No outro módulo, que finalizou, a outra turma do primeiro módulo, a gente brincou até de fazer uma confraternização, que cada um pegou uma taça, trouxe uma água, um suco, um vinho, uma cerveja, que queria tomar aí. A gente abriu a câmera aqui e fizemos tipo um brinde, assim, e fizemos um print postando. Se vocês acharem que a gente se vocês animarem, a gente pode fazer isso também, uma aula descontraída aqui. As meninas até arrumaram, vieram arrumadas, fiquei até passando vergonha com essa cara aqui, sem nada. Nem um batom tinha passado um dia. Mas foi muito bacana, assim, para a gente encerrar. Se a turma quiser, mas aí tem que aparecer a turma toda no vídeo, não é só eu, né? Fica aqui com essa cara de pastel. Se aí todo mundo concordasse em aparecer, a gente faz uma aula descontraída, assim, para a gente rir um pouquinho. A gente fala mal do Antônio, por exemplo, que abandonou a aula no meio do semestre. A gente vai falando assim dos outros aqui um pouquinho. Beleza? Nem apareceu, velho. Beleza, Ju. Super. Por mim, eu animo. Isso, se vocês animar, a gente faz uma brincadeira assim, tá? Só para a gente tirar uma foto, ficar registrado isso. Esse momento, é o momento de ficar registrado. Ó, quando eu formei, olha aqui, ó, meu primeiro módulo é online. Aí estamos aqui, ó, online aqui, ó. Vocês guardam essa fotinho aí para o futuro. A gente posta lá no Instagram e marca aí a galera. Não tem não, eu já finalizei a aula. Antônio, você não tem direito de falar nada aqui. Se eu começar a falar aqui, eu tô aqui, trabalho, tô que você nem apresentou, você nem justificou e fez eu mudar a data e tudo, ó, tô aqui, ó, ou seja, do estudo da morte. Mas ficou bom trabalho, ficou. Mas ficou bom. Né? Mas ficou bom o trabalho. Ficou ótimo, porque o seu grupo era ótimo. Você que ganha zero. Aqui.
Mas então tá bom, viu, gente? Fiquem com Deus, então. Tá? Até amanhã. Beleza? Tchauzinho. Com Deus, Kelly. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Tchau, boa noite.